Olá, meu nome é Tamires Fernandes, eu sou arquiteta e hoje eu vou ensinar para você tudo o que eu sei sobre texturização no SketchUp. Vamos lá? Então começaremos com as ferramentas nativas do Sketch. Vou aplicar um material nessa face desse cubo, clicar com o botão direito, textura, posição. Temos 4 snaps. Um é da origem da textura. O outro é para escalar essa textura uniformemente ou para girar ela de forma uniforme ou não. Então, caso queira escalar, girar uniformemente, você consegue seguir esse snap, esse raio, né? O amarelo, ele deforma, então a gente não usa muito. O azul, ele inclina, mas a gente costuma usar ele também para escalar nesse sentido, porque ajuda bastante. Então, vamos aplicar a textura original aqui em cima. A textura modificada, para aplicar ela, é só clicar nela com conta-gotas e aplicar na face que você quer. Se você quiser a paginação original, é só pegar a original ou pegar essa. Mas vou dar Ctrl Z aqui. Vou girar essa textura uniformemente. E agora eu vou mostrar para vocês como funciona a projeção. Clicando com o botão direito e projetada e aplicando uma volumetria mais complexa, pegando com conta-gotas e aplicando, vocês vão perceber que ela segue a mesmo mapeamento da face que eu peguei. Mas se eu cancelar essa projeção e botar a projeção nesse outro aqui, e pegar ele com conta-gotas e aplicar na minha geometria complexa, vocês vão ver que vocês vão ver que ele vai mudar a direção porque agora a projetada é essa. E ela vai projetar nesse sentido, não mais nesse. Entendido? O outro botão é para resetar, para voltar a ser como era antes. E o outro é para editar a imagem num programa, num software externo. No meu caso, eu botei aqui em preferências o Photoshop, como vocês podem ver, em Applications. Eu botei Photoshop e aí quando eu clico lá, ele já abre direto no Photoshop. Então, é isso que dá para fazer com a ferramenta nativa do Sketch. Agora a gente vai aprender sobre o Texture Positioning. Se a gente aplica uma textura nessa face e clica nesse primeiro botão, ela vai ver a área da face e vai tentar botar o tamanho exato dessa face. Então, se eu botar aqui 1 metro por 1 metro, essa textura e essa daqui também, ela, no caso, ela alinharia os pontos aqui e ia ficar exatamente como está aqui, ó. A segunda, ela alinha em relação a uma linha, a uma aresta. Então, se eu selecionar outra aresta, em outro sentido, ela vai mudar. O terceiro, ela gira. O quarto, ela gira também no outro sentido. O quinto, ela gira para um ângulo. E o sexto, ela tira o padrão, porque às vezes a gente quer fazer algo mais ou menos assim, por exemplo, e a gente aplica a textura, e a textura fica dando esses encontros aqui, e a gente gostaria de dar uma variada, ele faz isso, ele tira esses encontros. Então é bem interessante, para poder usar em pedra, por exemplo, paredes de pedra, fica bem legal. O terceiro que eu gostaria de apresentar para vocês é o Sketch UV, que é esse aqui. O Sketch UV ele funciona da seguinte forma. Vou selecionar essa face para selecionar o símbolo do Sketch UV e ele já está funcionando. Com o botão direito, eu vejo as opções que tem. A primeira é o Planar Map View. O que significa? Que a forma como eu estou visualizando essa face vai interferir na forma como vai ser paginado. Então, eu estou aqui nesse ângulo, dessa forma, e se eu botar dessa forma, ele vai ficar assim. Agora, com 2 cliques, com o botão esquerdo, ele passa para a perspectiva paralela, né? Câmera, perspectiva paralela, posição paralela. E aí eu consigo girar aqui, deixar ela retinha para usar o Planar Map View e ele ficar exatamente da forma como eu esperava, mais ou menos assim.
ficando retinho assim. E se eu deixar torto assim, por exemplo, ele vai entender de uma forma diferente, né? Se ficar torto assim, ele vai entender diferente. Então, assim funciona o Planar Map. Agora, esse segundo é para esferas. Vou pintar aqui para vocês verem que fica um pouco bugado, né? E aí a gente seleciona com o botão direito o Sketch UV, Spherical Map. E, claro, a forma como eu estou visualizando também muda a forma como vai ficar a texturização. Então, clico com 2 pontos, vou começar a ajeitar aqui. Pronto. Agora, Spherical Map. Ficou bem melhor. A outra função é a de cilindros. Então, aqui tem um cilindro. Vamos pintar ele. Ele pede uma linha, eu acredito. Não, ele é da mesma forma como os outros pela visualização. Então, Cylindrical Map, ele fez aqui a paginação que ele acredita ser a correta para o cilindro. Ficou um pouco maior, então a gente pode usar asterisco 5 na textura. Asterisco 5 para diminuir, ou barra 5 para aumentar, ou 5 asterisco para girar, ou barra asterisco para poder também fazer a mesma coisa. A barra e o asterisco eles servem para multiplicar ou dividir o tamanho da textura, mas tem que estar com a textura selecionada dentro do Sketch UV e colocar o número. Então, dessa forma que é feito. O Box Map, eu posso aplicar uma textura aqui, essa, por exemplo, que está toda diferente, e botar o Box Map. E ela ajusta, né? Faz em formato de caixa. Então é legal para travesseiro, essas coisas. No Sketch UV, quando você aplica uma textura e você usa o Shift e as setas do teclado, você consegue mudar a forma como a textura é escalada. Então, o Shift ele serve para estreitar ou alargar. O Ctrl ele serve para girar. Então, o Ctrl e as setas funcionam para girar. O Alt ele escala, escala e movimenta a tua textura. Quando você usou o asterisco 5, você diminui. Quando você usa barra 5, você aumenta. 5 asterisco gira, 5 barra gira também. Então, as setinhas do teclado e Shift, Ctrl, Alt e asterisco e barra modificam também a sua textura usando só o Sketch UV. Para texturizar os tubos, a gente vai precisar usar essa outra ferramenta. Vou entrar dentro do grupo, vou selecionar ela e com ela a gente vai fazer todo o trajeto que a textura precisa fazer. Então a gente tem que deixar uma linha de referência, pelo menos. Pronto. Enter. E agora seleciona a textura. A textura não, a modelagem. A textura. E aí eu vou aplicar um ponto inicial ali e vou botar como Tube Map. Vou aplicar, na verdade, a textura primeiro. Vou iniciar. Pronto. Ela já ficou no sentido que ele me sugeriu e tá do tamanho certo em todo o tubo. Mas eu posso digitar 90 e girar ela e ela fica no outro sentido. Então, é assim que funciona. Essa ferramenta ela serve para a gente selecionar o caminho. Então, é interessante que a gente tente algumas vezes, porque nem sempre funciona de primeira, dá o Enter e tal.
e ter paciência. É assim que funciona o Sketch UV. Por último, Fredo Tools, True Paint. Ele mostra pra gente aqui algumas ferramentas. Isso aqui é sobre a forma como ele vai ser apresentado pra gente. Essa é a forma como eu prefiro, mas vocês podem ir clicando e vendo o que significa cada coisa. Por exemplo, o primeiro expande a palheta, o segundo apaga a mensagem que fica aqui, troca a posição da barra, se para cima, para baixo, do lado. Aqui é o conta-gotas normal, o conta-gotas que pega o UV, né, a texturização, para passar para o material seguinte e tal. Esse é a forma como vai se comportar em cima da superfície. Aqui é a seleção, se vai ser selecionar por uma face só ou por tudo que toda a superfície. Esse é todas as faces estão conectadas, faces adjacentes, faces que têm o mesmo material, o mesmo V, faces visíveis. Aí esse já vem na parte de visibilidade da face, né? Se vai ser visível essa face, se é só faces visíveis, se é as faces da frente, as faces de trás, as de frente e de trás, e virar de acordo com a orientação das faces corretas, né? Aqui é se as viradas contam, se é para printar grupos, componentes, textos, dimensões, marcar as diagonais das superfícies mais complexas, umas opções assim, de configuração de interface. Mas em geral a gente pode entender que se a gente selecionar aqui o material, for aqui em True Paint, a gente pode escolher botar aqui dessa forma que a textura segue a modelagem com possíveis deformidades. Então, eu vou até entrar nesse aqui que é mais complexo para vocês entenderem melhor. Eu posso selecionar isso aqui e botar para ver a geometria. E vou usar aqui um ponto de referência. E ele vai demorar um pouquinho para pintar, porque ele vai seguir a deformidade do meu jarro. Vou dar um Enter e ele me dá a opção de rotacionar a textura. Tá bem pesado porque tá nesse modo de visibilidade alta. Eu posso apertar o Enter aqui. Eita. Posso girar a textura, eu posso escalar ela para frente e para trás, posso rotacionar para um lado e para o outro. É porque esse modo é mais pesado de texturizar, mas aí ele já funcionou da forma como deveria. A gente pode passar para o próximo. Esse, por exemplo, se a gente pintar, fica todo bugado. Mas se a gente for em True Paint e textura continua sem deformação. Então, ela é contínua. E esse, ele projeta. Então, vou até tirar a textura dele para vocês verem como que é. Deixa eu entrar no grupo. Se eu definir que é no topo, ela vai ser colocada em projeção exatamente como o sistema nativo do Sketch de texturização. Então, é assim que funciona o True Paint. Esse copia daqui e bota a mesma projeção. Se a gente vai pintar coisas mais complexas, por exemplo,
aqui em cima ele não vai, mas se eu pintar assim, ele pinta. Então eu tenho que tirar essa forma como tá, de pintar todas as faces adjacentes e transformar apenas face. E aí eu pinto aqui. E aí eu tenho que desselecionar para poder pintar antes, né? Senão vai pegar daqui junto. Então teria que ser só ele, ficar aqui, pintar, pronto. Perfeito. Aqui nessa superfície mais complexa, a gente pode usar a forma de projeção, fica melhor, né? Mas a gente também pode usar essa forma. Essa. Aquela primeira não funciona porque não tem uma superfície que a deformidade siga uma lógica, né? Para ela poder mapear. Mas essa daqui funciona. E aí posso escalar, diminuir, girar, entendeu? Fica super mais fácil de mexer com texturização. O Sketch UV, ele tem uma ferramenta também que é de salvar a texturização. Então, vamos supor que a gente pegou esse bloco, ele já veio assim, e a gente quer mudar a textura dele, sem alterar o mapeamento. A gente pode clicar com o Sketch UV, salvar. Ele vai perguntar para você a primeira vez onde você quer salvar, você vai escolher e vai sempre salvar lá. Vai salvar as faces. Agora eu vou aplicar outra textura que veio, claro, mal formada, né? E aí eu uso o Sketch UV para baixar. E aí ele já tem o mapeamento anterior, ele vai só atualizar, sem alterar, sem deformar, é bem simples. Próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre o plugin Material Tools, que eu não falei nessa aula porque ficou muito grande. E vou adentrar um pouco também a preparação das cenas para renderização, né? Por que a texturização nesse momento é tão importante. Vou ensinar vocês a aplicações práticas de mudança de textura em bloco, roupa de cama, que é algo mais complexo, coisas do gênero. E se vocês preferirem, pode ser até uma live. Me diz aí o que vocês acharam e até a próxima.